Qual foi o verdadeiro efeito do empate do Botafogo por 1-1 contra o Goiás, ontem, 2, no Newton Santos? Vou começar pela classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua disparado na frente e começou a rodada com 7 pontos de diferença para o segundo colocado, que era o Palmeiras, e terminou com os mesmos 7, só que agora o vice-líder é o Bragantino. Efetivamente, não mudou nada, só que o Botafogo ficaria a 9 pontos à frente e ainda mais tranquilo para reencontrar o caminho das vitórias. Mas o efeito psicológico será ruim. A campanha no retorno é muito fraca, pois somou apenas 5 pontos em 6 jogos, tem 3 derrotas, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, 1 vitória, Bahia, e 2 empates, São Paulo e Bragantino. Ontem à noite, o Fogão, mesmo empurrado pela sua torcida que lotou o estádio, teve dificuldades para empatar contra um time que está lutando para fugir do rebaixamento. Isto é péssimo também para a confiança dos jogadores que fizeram um primeiro turno de campeão e agora tem campanha no retorno de time do Z4. Outro efeito negativo vem das arquibancadas. Após o apito final da partida com o Goiás, os botafoguenses começaram a chiar mais forte contra Bruno Lage, já havia alertado sobre este problema no texto anterior. As escolhas do treinador português para escalar o time já estão criando dúvidas no próprio grupo de jogadores. O seu método de treinamento e esquema de jogo também não está agradando muito o elenco e nem a diretoria. Até quando o Botafogo dará sorte? Por que está correndo atrás continua perdendo ou um puxando o outro para baixo? Essa partida contra o Goiás em casa era para se fazer 3 pontos. E não tem conversa. Na próxima rodada, o Bragantino terá um confronto muito difícil contra o Atlético, na Liga Arena da Baixada. Já o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense. Se o time de Fernando Diniz passar pelo Inter e avançar à final da Copa Libertadores, irá empolgado para o duelo no Maracanã. Caso caia diante dos gaúchos, o tricolor carioca começará a levar mais a sério o brasileiro. Será uma rodada desconfortável para todos e pode até mudar o segundo colocado novamente. Só para recordar, o Grêmio, terceiro colocado, tem o clássico Grenal contra o Colorado, no Beira-Rio, enquanto o Palmeiras, quarto, recebe o Santos no Allianz Parque. O Flamengo, quinto, que tenta se reencontrar, pega o Corinthians em São Paulo. O problema é que o Botafogo perdeu aquela intensidade alucinante do primeiro turno. Está com dificuldade para encaixar o seu toque de bola e finalizando muito menos. A posse de bola continua alta, mas sem progressão, e não é só por causa da forte marcação do adversário, mas também por ter menos mobilidade que antes. Ontem, também ficou claro como está rifando a bola com excessivos cruzamentos na área. No segundo tempo, foram vários que o goleiro Tadeu saiu e interceptou, ou algum atacante botafoguense fazia falta nele. No final da partida, fizeram uns 3 cruzamentos a esmo que saíram lá do outro lado do campo. Está nítida a ansiedade, a falta de paciência e a pressa para se construir uma jogada e o aumento de erros de passe. O Botafogo está precisando ir para o divã, e todos colocarem o que estão sentindo para fora, pois talvez esteja faltando uma conversa profunda e, como se diz no futebol, lavar a roupa suja em casa. O ambiente interno está um tanto conturbado. Na entrevista à beira do gramado depois do jogo, Tiquinho Soares, que fez o gol de empate, falou que estava muito bem fisicamente, e isso me pareceu uma indireta para quem o deixou no banco. O atacante só foi para o jogo após o intervalo, quando o Botafogo perdia por 1-0. É difícil entender por que o artilheiro do Brasileirão começou na reserva.